Sabrina Santos Souza, de 14 anos, residia em Mariporã, no interior de São Paulo. Ela morava com o avô, que a criava e quem adolescente considerava como pai. No dia 23 de março de 2019, ela foi à casa de uma amiga, a quem já havia visitado várias vezes e cuja família era conhecida do seu avô. A visita, no entanto, foi só de ida. Naquele dia, a menina não retornou para casa e sua família logo acionou as autoridades para que fossem iniciadas as buscas. A procura foi concentrada numa trilha que ligava a casa de Sabrina à da amiga, onde ela provavelmente teria desaparecido. Seu chinelo e depois seus fones de ouvido foram encontrados no matagal às margens da rodovia. E no dia 27 de março, ao amanhecer, o padrasto de Sabrina, que havia saído à procura da menina juntamente a outros familiares, encontrou o corpo da jovem no mato. Na época, havia 4 principais suspeitos. O padrasto, que foi o primeiro a encontrar o corpo, Lagoa, pai da amiga de Sabrina, cuja casa ela teria visitado, e 2 assaltantes conhecidos por atacarem mulheres na região. Os 2 criminosos chegaram a ser presos, mas foram liberados. A Polícia Civil concluiu que não havia provas suficientes que os ligassem ao crime. A autópsia concluiu que Sabrina não foi violentada e não foi encontrado o DNA da adolescente nos suspeitos, em suas roupas ou mesmo em seu corpo. Outros suspeitos foram investigados, mas sem sucesso. Sabrina teria sido abordada por alguém no meio do caminho. O período era noturno e o local era bem ermo devido à falta de iluminação. Testemunhas que passavam pelo local alegaram ter escutado gritos de socorro. Mais de 47 depoimentos foram coletados, mas, por 2 anos, os investigadores não conseguiram encontrar o culpado pelo ato. No entanto, isso mudou quando surgiu uma nova testemunha. Vanderlei, detento em Mariporã, prestou depoimento à polícia detalhando o que teria ocorrido no dia em que Sabrina desapareceu. Ele disse estar transitando pela trilha para comprar bebida e entorpecentes. A polícia analisou o depoimento meticulosamente em razão da condição de Vanderlei, por estar preso e também por ter cometido crime de abuso sexual, acreditando que o testemunho pudesse ter sido realizado para encobrir o ato de colegas ou até de si próprio. Apurou-se que o acusado costumava usar a mesma trilha que a vítima para se locomover entre sua residência e o local em que costumava comprar drogas. Nesse cenário, e diante da ausência de outros elementos que corroborassem o relato do réu, e tendo em vista se tratar de local de difícil acesso, sem iluminação pública, sem espaço para passagem de veículo, porquanto mera trilha, aliada à circunstância de o acusado apontar com clareza o matagal em que o corpo da vítima foi encontrado, não resta dúvidas que foi o próprio Vanderlei o autor do crime, e por tal razão tenha ciência de tantos detalhes. Vanderlei Pereira de Carvalho irá ao tribunal do júri nos próximos meses. E agora vamos receber o Dr. Roberto Guastelli, assistente de acusação do caso Sabrina de Mariporã. Boa tarde, Dr. Roberto. Tudo bem? Como vai o senhor? Boa tarde, Marconi. Tudo, graças a Deus, depois de uma semana corrida, assim, com bastante trabalho e exaustiva, né? Estamos aqui para dar mais uma entrevista aqui ao seu excelente canal. Dr. Roberto, vamos falar então sobre esse caso tenebroso, né? No caso Sabrina. Um caso que demorou quase 2 anos e meio para ser resolvido. Um caso que teve vários suspeitos e depois uma pessoa que teoricamente não estava lá foi o responsável pelo crime, o Vanderlei. O senhor pode fazer um breve relato sobre o caso, por favor? Tá, esse caso ocorreu aqui na Grande São Paulo, né, na comarca de Mariporã, em março de 2019. Tá, era um sábado, uma jovem de 14 anos saiu, ela morava com o avô num sítio, ele é caseiro dessa área rural, saiu para visitar uma coleguinha num outro sítio, né, colega de escola, próximo aonde ela morava. Ela foi para lá por volta de umas 2 horas da tarde e retornaria por volta de umas 5, 6 horas da tarde, como disse para seu avô, e como era de costume que ela fazia, ela ia sempre visitar essa coleguinha de escola. Tá? Foi para lá, brincaram as meninas, né? E depois, ao retornar para casa, né, por volta de 5h30 da tarde, foi quando o horário que ela saiu do sítio da amiga, não retornou mais para a casa do avô. Tá? Aí o avô, preocupado, à noite, né, foi até a casa, que viu que a neta não chegava, foi até a casa dessa amiguinha, perguntou por ela, e a amiguinha falou, ela saiu daqui por volta de umas 5h30 da tarde e ia para casa, ia voltar para casa. E nisso, o avô também passa por um outro sítio, de outros conhecidos, e pergunta, porque é uma área rural que eles moravam, né? Pergunta por ela, se alguém tinha visto, e nada. No dia seguinte, num domingo, tá? Se eu não me engano, 24 de março de 2019, aí o avô aciona a polícia. Tá? E aí começam-se as buscas,
pela a Sabrina, pela vítima, né, pela neta, tá, do seu Antônio, e aí tenta se localizar. Como vocês estão vendo aí, é uma área rural, né, cheia de mato, tá, vários sítios, e aí o que acontece? Demora praticamente uma semana para localizar o corpo. Tá? Cães farejadores são colocados, né? Eu ainda não tinha entrado nesse caso no início das buscas, né? E aí o que acontece? Os cães farejadores, depois de uma semana, localizam o cadáver da vítima, da Sabrina, né? E foi encontrado com facadas no pescoço, né? E sem o tênis e sem o celular dela que ela portava. Tá? E aí o que acontece? Aí começam-se as investigações, a polícia tenta achar quem é o principal suspeito, e no início das investigações é colocado um vizinho do avô do seu Antônio como o principal suspeito desse crime. Tá? Acham que é ele, porque não é uma área rural lá, e é um vizinho, né, próximo à casa deles. E esse corpo, o cadáver da Sabrina, foi encontrado próximo a essa região, a esse outro sítio. Então, levanta-se a suspeita sobre esse vizinho, né, a polícia investiga, chama ele para depor, e ele, nos 3 depoimentos que ele prestou à polícia, ele sempre foi categórico, que no final da tarde ele estava, por volta de 4h30 até 7 horas da noite, ele estava ferroando cavalos, né? Ele tinha uns 4, 5 cavalos e ferroava também os cavalos de amigos. E 2 amigos também prestaram depoimentos e foram categóricos ao afirmar que ele estava trabalhando naquele final de tarde. Estava ferroando o cavalo deles e desses 2 colegas dele lá. Então, ele estava lá no sítio. Ele E tinha aí um a álibi polícia forte, né? tinha um álibi muito forte. E até a princípio, quando eu entrei no caso, depois de 6 meses, né, até lendo os depoimentos, eu tive algumas dúvidas, algumas suspeitas. Mas depois, conversando com a autoridade policial de Mariporã e os policiais, né, eles foram categóricos. Esse principal suspeito aqui não é mais por causa desse álibi forte. Essas 2 testemunhas que estavam lá no local com ele, né, confirmaram a tese dele. Então, ficou-se, porque como não tinha câmeras na área, né, uma área rural sem câmeras, então não tinha como identificar o suspeito, né, desse crime. E aí, com o passar do tempo, né, foram ouvidas várias testemunhas, né, inclusive na região lá tem um bar próximo e dizia-se, né, as pessoas lá falavam que tinha uma pessoa que matava aves, né, estrangulava aves com faca, né, e aí passou-se a investigar um outro suspeito, né? O tal Vanderlei, né? Que depois de 1 ano e meio, ele, no presídio, ele fala para um dos comparsas dele lá, dos companheiros de cela, de que ele teria cometido um crime em Mariporã. Essa pessoa de cela dele fala para o diretor do presídio e que comunica à autoridade policial de Mariporã. Tá? Aí o que acontece? A autoridade policial de Mariporã chama ele para depor, e num primeiro momento, né, ele descreve toda a cena, mas como testemunha desse crime horrendo, né, que ele estava nesse local ermo, que era uma passagem de uma rua para outra lá na região, né, uma trilha de mato, e ele estava lá fumando drogas, né, consumindo substâncias entorpecentes. Tá? E aí o que acontece? Ele falou que teria ouvido gritos de uma pessoa, né? E depois essa pessoa teria se calado. E teria visto também, né, o principal suspeito inicial, né? Como que um horário, final de tarde, início de noite, ele conseguiria ver se ele estava sob o efeito de drogas? Aí a polícia mantém ele preso na carceragem da delegacia, ele não retorna para o presídio, porque ele estava cumprindo pena por um crime sexual que ele tinha cometido, tá? Então ele já estava respondendo por um crime, com sentença transitada em julgado, tá? E aí a polícia, né, começa a investigar a família dele. Aí chama a irmã dele, né, desse principal suspeito, hoje réu, né, o Vanderlei, tá? E ela confirma que no dia dos fatos ele chega muito tarde da noite e diz para ela que teria cometido um homicídio. Ele estava muito agitado e que teria cometido um homicídio. E depois disso ele foge, né? É recapturado pelo crime sexual que ele tinha cometido e está lá no presídio. Então ele vai, fala para esse colega de cela,
a delegada chama ele, no primeiro depoimento ele se diz como testemunha do crime. Depois, num outro dia, ele presta novo depoimento perante a autoridade policial e aí ele acaba dando detalhes do crime. Então, ou seja, de testemunha, ele se tornou a principal suspeito, o autor desse crime, tá? Desse crime horrendo. Interrompendo, doutor Roberto. Nessa primeira versão que ele estava se colocando como testemunha, ele tentou acusar uma pessoa, né? Quem Exatamente. foi? Era o principal suspeito inicial, né? O vizinho do avô, né? Do avô da Sabrina, né? O vulgo, hoje que a gente conhece, o Lagoa. Tá? Mas foi, como eu disse, né, totalmente descartado pelo álibi forte que ele tinha. Né? E esse álibi se manteve, né, firme pelo depoimento das duas testemunhas que estavam lá no sítio naquele momento, na tarde. Tá? Então, ele estava acusando, né, esse vizinho do avô da Sabrina, o vulgo Lagoa, né, que seria o principal suspeito. Mas aí, nesse segundo depoimento que ele dá à a autoridade policial pelas características, e ele matava também aves, né, cortava pescoço de aves, e foi o que aconteceu com a Sabrina, né? Ela teve 20 facadas no pescoço. Então, ele cometeu o mesmo crime que ele cometia com as aves na vizinhança onde ele morava. E mais, somado ao depoimento da irmã dele, né, que a irmã dele foi categórica também ao afirmar à autoridade policial de que ele chega muito tarde à noite e muito agitado e acaba falando para ela, confessando que teria cometido um homicídio, né? Então fechou-se, né, as evidências de que ele foi o autor desse crime horrendo contra essa adolescente de 14 anos que tinha na época, Marcondes. É, doutor Roberto, esse caso, foi em 2019, ele foi praticamente finalizado em 2021, e agora nós vamos, já teve audiência de instrução e julgamento, né, no qual o réu foi pronunciado, o Vanderlei, e agora nós vamos para o julgamento. Qual a sua, o que o senhor acha que vai acontecer nesse julgamento? Então, deixa eu só assim colocar para as pessoas entenderem o porquê da demora, né? O crime aconteceu em 2019 e só foi finalizado praticamente em outubro de 2021, né, com a denúncia dele. Tá? Por quê? O que acontece? Durante esse período todo, né, ficou-se sem saber quem era o principal suspeito, porque, infelizmente, não tinha marcas de DNA no corpo da vítima, né? Então não conseguiu recolher material genético para poder fazer o confronto. Como não tinha câmeras na área, era uma área rural, tá? Então não tinha imagens do principal suspeito. Só conseguiu vir à tona, né, com a informação dele para um colega de cela, que esse colega acabou informando o diretor do presídio, que levou essa informação para a autoridade policial. Então, por isso esse lapso de tempo, né, para as pessoas poderem entender, né, o porquê da demora. Aí foi denunciado em final de 2021 pelo homicídio, né, triplamente qualificado da vítima Sabrina, tá? E agora, em outubro de 2022, tá, a justiça pronunciou ele para que seja julgado pelo Tribunal do Júri. Né? Tribunal do Júri ocorrerá agora início de março ou início de abril. Tá? Só estamos aguardando a data do juiz para designar essa audiência. Né? A nossa expectativa como assistente de acusação, né, pelo homicídio triplamente qualificado da vítima, né, nós estamos esperando uma pena entre 20 a 30 anos aí de reclusão. Mas ele já tem passagem, né? Então é cumulativa. Se ele pegar mais 20 a 30 anos, acumula com o que ele já tem. Ou estou errado? Não, exatamente, acumula, né? Somam-se as penas. Ele já tem uma pena aí pelo um crime sexual que ele está cumprindo de 12 anos. Ele tinha se evadido do estabelecimento prisional, tá? Ele conseguiu, né, escapar. Ele foi recapturado, continua preso ainda e responde por esse processo. Então, a partir do momento que, vamos dizer, for definida a pena pelo tribunal do júri e depois transitar em julgado, vão se somar essas penas, né? E aí ele vai ter que cumprir o total da soma das penas. A gente sabe que não existe pena superior a 35 anos, não pode cumprir mais que 35 anos, né? Mas
Se ele se evadir, tiver mau comportamento, essas coisas, né, as penas continuarão, né, subsistindo até que ele cumpra efetivamente o tempo determinado pela justiça. E, quer dizer, se ele não tivesse aberto a boca pro colega de cela, esse crime não estava solucionado, não Não, é? exatamente. Mas por isso que eu digo, nenhum crime é perfeito, né? Por mais que a pessoa tente se esconder, um dia, né, o arrependimento, a mágoa vem e acaba falando para as pessoas próximas, né, daquilo que fez. Porque qualquer crime, principalmente um crime de homicídio, um crime de estupro, né, deixa na pessoa marcas, né, no subconsciente, assim, que eu já estudei isso daí, e acaba, vamos dizer, ela uma hora ou outra soltando para alguém mais próximo, porque ela não consegue ficar com aquilo, né? Levar um segredo para o resto da vida. Então, ela vai soltar e acabou conversando. Então, que eu digo, felizmente, né? Isso que aconteceu. Senão, seria mais um crime impune aí, sem saber quem seria o autor desse delito. Repito, por quê? Porque lá é uma área rural de sítios, né? Era uma trilha que ligava uma rua a outra, no meio dessa área rural fechada, lugar ermo, né? Escuro à noite e ninguém teria visto. Duas testemunhas, só colocar bem assim, Marconi, que ouviram, né? E depois recolheram um tênis dela e um par de fone de ouvidos de celular, né? Que foram para a igreja, né? E retornaram. E aí conseguiram pegar só esse tênis e o fone de ouvido, mas não sabiam que era dessa vítima, né? Porque nesse dia eles foram até o culto, por volta de umas 6:30 da tarde, mas só que a igreja estava fechada e ao retornar viram esse par de tênis e o par de fone de ouvidos. Recolheram, né? E depois, quando começaram as investigações, levaram para a polícia e o avô identificou que era da neta, né? Mas até então, né? Ninguém sabia e ninguém viu quem seria o autor desse crime. Então, como você disse, se não fosse a confissão dele, né, esse depoimento para o amigo, né, essa história que ele contou para o amigo, ficaria impune. Outro ponto também, vamos voltar um pouquinho no início das investigações, é que muitas pessoas ali foram ouvidas e relataram gritos, né, de pedidos de socorro da menina, mas não fizeram absolutamente nada. Só ouviram e deixaram quieto. Aí a menina some, passa-se uma semana para que se achem o corpo da Sabrina, e não é a polícia, não é o corpo de bombeiros que acha, é o padrasto que acha a menina. O senhor acha que existe dois pesos e duas medidas na nossa polícia? Porque nós vemos casos aí que quando é envolvido um vereador, um deputado, um juiz, o caso resolve rápido, parece, ou quando a mídia está em cima, se resolve rápido. Mas quando são pessoas simples, parece que há um certo descaso da polícia ou dos órgãos competentes. O senhor acha isso, doutor Roberto? Primeiro vamos falar da primeira parte da semana, depois o senhor dá a sua opinião. Então, assim, com relação à primeira parte, né, ao encontro do corpo da criança, né, da adolescente, da Sabrina, tá? O que acontece pelo padrasto o fato dessas testemunhas que eu disse eram testemunhas que estavam indo para a igreja, né? Ouviram esses gritos, tá? De pedido de socorro. Que eu falo, não há uma solidariedade humana aqui no Brasil de poder ajudar uma vítima de um crime, né? Seja qual for o crime, o delito que a pessoa está sendo, vamos dizer, ameaçada naquele momento. Nesse caso aqui, era uma morte, né? Ela estava pedindo socorro, né? Os gritos eram de socorro, de ajuda. Por quê? Porque esse Vanderlei, esse bandido, esse criminoso, estava esfaqueando o pescoço dela. E no laudo necroscópico, né, marcas, sinais de violência no corpo dela, ou seja, ela se debateu para se livrar dessa tentativa, dessa morte que ela estava sofrendo. Tanto é que são os gritos e depois os arranhões no corpo dela. Então, ela lutou pedindo ajuda, pedindo vida, né? E, infelizmente, que eu falo, as pessoas são egoístas ao ponto de não ajudarem o próximo, né? Porque se tivessem corrido até o local de onde estavam vindo esses gritos, com certeza, né, ela não teria morrido.
teria conseguido, vamos dizer, prestar socorro, ajuda, ou até mesmo ele não teria desferido tantos golpes, que foram mais de 20 golpes no pescoço dessa adolescente. Então, é lamentável essa atitude do ser humano, desse egoísmo, né? Que eu falo, as pessoas são egoístas, não vê o próximo, né? Um pedido de socorro. Com relação a outro ponto que você colocou aqui, da atividade policial, né, dois pesos e duas medidas, infelizmente é o que eu vejo e é o que sinto hoje, né? Infelizmente, as pessoas que não têm um poder aquisitivo não estão assistidas por um advogado, né, que represente essas pessoas, a autoridade policial acaba deixando de lado de atender, né, essas demandas de dar andamento, sequência, tá? Nas investigações dessas pessoas mais simples, né? Ao passo que uma pessoa que está vítima de um crime está acompanhada de um advogado ou por ser vamos dizer, uma autoridade, seja do legislativo, seja do judiciário ou do executivo, né? Prefeito, um governador, um presidente, né? A investigação se torna muito mais rápida, né? E o que não deveria ser dois pesos e duas medidas, deveria ser igual, iguânime, né? Equânime para todos, né? Para todos que são vítimas de um crime da sociedade, já que a lei, né? A lei não faz distinção entre pobre e rico. Então, a autoridade policial não deveria fazer essa distinção também, né? Na apuração dos casos. E aí que eu digo, né? Nesse caso aqui, se a autoridade policial tivesse, né, se investido mais nas investigações lá na região próxima, né, e até mesmo colhido esse depoimento da irmã do Vanderlei na época, tá? Com certeza teria, vamos dizer, chegado ao autor do crime muito mais rápido do que praticamente esperar praticamente quase 2 anos aí para poder desvendar quem era o autor desse crime horrendo contra essa adolescente, Marconi. Eu me lembro de outro ponto, a gente vai ser um pouquinho do caso da Sabrina, vamos falar um pouquinho do caso Caetano, por exemplo, tá? Caso Caetano, se não fosse o senhor, doutor Roberto, é um caso que estava sem solução até hoje. O caso do Caetano foi um caso que o senhor desvendou. Foi um caso que o senhor procurou ajuda, fez todo o trabalho ali de investigação e também sobre as ferramentas para que fossem conseguidas que o caso fosse finalizado. E mesmo assim ainda não está finalizado aos seus olhos. Mas o caso Caetano foi um caso clássico. Posso fazer essa Não, comparação? pode fazer, porque realmente a negligência da autoridade policial, né, em investigar, né, o caso Caetano, né, nós temos aí bem, como você bem colocou, se não fosse eu, minha atitude, levar os cães lá, não teria achado o corpo dele e até hoje a família não teria, né, uma paz de espírito, assim, né? Hoje a família tem uma paz de espírito, mas não tem uma solução jurídica, ou seja, eles não se conformam com aquele resultado do laudo necroscópico que saiu, né? Inclusive, o laudo complementar necroscópico do caso Caetano, só para poder atualizar aqui o caso, que saiu finalzinho de novembro, começo de dezembro, repito, ele foi ipsis literis, o que significa isso? Igualzinho ao primeiro laudo. Ele repetiu totalmente os quesitos, né? As páginas, folhas, né? Do primeiro laudo que havia saído, ou seja, deu como causa mortes um suicídio, né? Que ele teria se suicidado naquele tanque, né? Num pequeno tanque na área rural. A par disso, eu fiz requerimento para a autoridade policial, né? De pedido de exumação. Mas, infelizmente, meu pedido, né? O delegado recebeu posteriormente ao encerramento das investigações, remeteu para o fórum, né? E o promotor entendeu por bem, né? Arquivar o caso, que não seria caso de novas diligências. Eu mandei, só para você ter uma noção, Marconi, eu mandei para 2 peritos, tá? 2 peritos que trabalham no IC, eu não vou colocar o nome deles aqui, tá? O laudo, o primeiro laudo do caso Caetano e o segundo laudo complementar. E ambos os peritos foram categóricos de que aquele laudo lá está eivado de vários erros grosseiros na perícia. Tá? Então, eu estou assim, aguardando um apontamento deles, né? Apontamento da parte que eu falo, parte técnica de medicina legal,
tá? Porque eu sou um expert no direito, não em medicina legal, para poder fazer uma petição para o juiz, né? Para poder pedir novamente que seja apreciado o pedido de exumação do cadáver. E eles concordaram comigo e foram categóricos que tem que ser feito, né, uma exumação do cadáver do Caetano. Porque muitas questões não foram respondidas, né, e não serão mais, porque já não tem mais os órgãos vitais, né, que seria o fígado, o pulmão, tá, para poder esclarecer algumas outras causas, se foi, vamos dizer, de intoxicação por álcool ou por droga, alguma coisa, mas o principal que eles concordam e me apoiam, né, é com relação ao osso do pescoço, o osso eloide, tá? Se houvesse, né, se foi cometido, se ele tiver, vamos dizer, fraturado, é que ele foi vítima de um estrangulamento, tá? E aí, a partir do momento que se trata, vamos dizer, se constata esse osso quebrado, que ele foi vítima de um estrangulamento, aí passa-se para um crime de homicídio. E aí vai ser reaberto para a autoridade policial, né, apontar quem são os autores desse crime também do Caetano. Então, só para colocar aqui para vocês, eu não estou me dando por satisfeito ainda, né? Eu vou continuar, eu já conversei com a família, né, e que houve essa solução do Ministério Público e da Justiça, mas que eu estou esperando esse embasamento técnico, né, de peritos para poder me auxiliar na elaboração da parte que eu falo de medicina legal, né, no processo, para poder, vamos dizer, dar continuidade. Perfeito, doutor Roberto. Vamos continuar com o caso da Sabrina. A Sabrina, pelo que me consta, uma menina de 14 anos que vivia com o avô. O pai não tinha muito contato, né? Sim. Pelo que eu entendi. E tinha essa amiga que ela visitava regularmente, que tinha uma amizade normal de adolescente. E por conta disso, por conta do que aconteceu, o senhor sabe se a amiga ela vai depor ou não? Porque ela é adolescente também. Ela foi arrolada como testemunha, tá? Aí no dia, eu não sei se o promotor vai insistir no depoimento dela ou não, tá? Então ela já foi arrolada como testemunha para ser ouvida no plenário do júri, tá? Então vai ser um depoimento, se for ouvida, de suma importância, né? Para dizer, porque inicialmente lá atrás, né? A polícia trabalhava com a hipótese não só do vizinho lá, mas de como ela teria, vamos dizer, fugido para a capital para ir para um baile, né? E ter se perdido aqui na capital do estado de São Paulo. O que isso foi veementemente, né, assim, afastado pelo avô, que ele dizia que ela era uma menina caseira, né, só ia para a escola e para a casa dessa amiga. Então, o contato que ela tinha era com poucas pessoas, né? E o que era, vamos dizer, a polícia trabalhava também com essa hipótese de investigação de que ela teria fugido, né, para a capital para se divertir nos bailes aí, vamos dizer, nos barzinhos, né, aqui de São Paulo, e que não foi realmente, vamos dizer, a linha correta. Como assim também eu digo, né, no caso Caetano lá, que a polícia achou o cão da polícia lá, que ele foi para a rodovia e teria pego, vamos dizer, uma carona e desaparecido, né? Então, ou seja, você vê as linhas de investigações iniciais, né, dos casos, né, praticamente paralelo, demonstrando a pessoa tentar fugir da linha, né, daquele local. O que a gente percebe que não é o correto, tá? Porque a pessoa está lá, uma pessoa caseira, né, de boa índole, não é uma menina, vamos dizer, baladeira que está acostumada a sair. Tem crianças aí, 10, 12 anos, que já estão na rua, né, desde, vamos dizer, e ficam 24 horas sem o cuidado. E ela não, pelo contrário. Ela, apesar de não ter a mãe e o pai por perto, né? E quem cuidava dessa criança era o avô, né? Então o avô tinha muita responsabilidade com ela, com a educação e o trato dela. Então até, vamos dizer, ele ficou muito abalado com o que aconteceu, porque ele perdeu a neta dele lá que convivia com ele, né? Então, assim, ele ficou assustado com tudo isso. E até tentaram imputar ele, né, a omissão pelo desaparecimento dela. E que depois eu falei para ela, o senhor não tem culpa nenhuma, né? E ela informou o senhor que foi até o sítio da amiga
e voltaria no final da tarde, né? Então, o senhor não precisa se culpar por nada e o senhor não será responsabilizado por nada disso, né? Pelo contrário, o senhor estava não com uma guarda de direito, mas uma guarda de fato da criança, da adolescente, né? Porque o pai não queria saber da filha e a mãe também, com outros problemas, também acabou deixando, né? Para que ela fosse criada pelo avô. E assim ele estava fazendo, segundo informações, desde os 8 anos de idade, ou seja, 6 anos ela vivia com o avô. Então já estava acostumada naquele ritmo de vida lá. E tem outro ponto também, doutor Roberto. Uma adolescente de 14 anos, você vai privar ela de liberdade? Você vai privar ela do direito de ir e vir de a casa de um vizinho? Acho que não Jamais. existe como, não tem como você fazer isso. Acho que se você privar a liberdade de um adolescente de fazer isso, aí sim você está cometendo um erro, está cometendo um crime. Agora, ao contrário, Exatamente. você dá o suporte, você vigiar, olha, você vai aonde? Vou em tal lugar, vai voltar que hora? Vou voltar tal hora. Não voltou, aconteceu alguma coisa. E pelo que o senhor disse, uma menina de bem, uma menina que não saía, vivia ali da escola para a casa da amiga para a escola, para a casa dela, não saía, não tinha nada, não estava indo na fase de namoro. Então, ele estava fazendo o papel dele corretamente, ao meu entender. Não sei se o Não, senhor exatamente. concorda. Não, concordo com você, e era o que eu disse para ele, né? Ele não podia privá-la de ter essa liberdade da criança ir, uma liberdade assistida, né, da criança, não da adolescente, ir para a casa de uma amiga, brincar, passar um sábado à tarde lá, ouvindo música, que elas faziam, né? Então, ou seja, senão o que poderia acontecer aí sim ele ser abusado de cárcere privado, né? De que Sim, ela não sai, de que ela está presa em casa, então poderia ser futuramente acusado disso, mas não era. Era pelo contrário. E ele sempre disse, era uma menina respeitosa, educada, que seguia as regras dele e o que ele fazia? Vai aonde? Que horas volta? Volta a tal hora. Então era a liberdade assistida, assim como muitos adolescentes a gente vê que os pais fazem, né? E tem esse controle. Não, você não pode impedir, né? Um adolescente de sair de casa, de ter relacionamento com outras pessoas, e ainda mais numa área rural que não tem nada, só tem uma televisão, vai ficar, desculpa, dentro de casa 24 horas, ela ia para casa da coleguinha lá, para se divertir, brincar, ouvir música, né, conversarem, né, jogarem alguma coisa. Então, era o que ele estava fazendo, vigiando a neta dele. Então, o comportamento dele foi um comportamento, assim, louvável, um comportamento correto, Marcondes. eu também concordo. O problema é você ter um ser desse, Vanderlei, no meio do caminho, num local ermo, e ela, infelizmente, na hora errada, passar por ele, e ele, através dos seus impulsos, vou chamar de impulsos malignos aqui, porque cruéis, não vou chamar de outro nome, ele faz o que fez, tratando ela como se trata como não se trata, não sei, não tem nem palavras. Porque como uma pessoa que tem coragem de fazer isso com um adolescente, tem coragem de fazer qualquer coisa. Ele já estava respondendo por outro crime parecido, então acredito que o impulso dele era ter esse abuso, realizar esse abuso, caso ele utilizasse, ele utilizando a faca ali, seria para ameaçá-la, e como ela reagiu, ele fez o que fez. Mas esse cidadão, ele é um cidadão que, para mim, não tem como retornar à sociedade. É o que eu falo, é o que eu falo no nosso direito. O nosso direito ele beneficia muito o réu. Ele beneficia muito quem está ali do outro lado, que faz o crime. Porque um cidadão desse que já tem um caso, é o segundo. Se ele sair daqui a 15, 20 anos, vai ter o terceiro, vai ter o quarto. Então, para que um cidadão desse se voltar à sociedade? É isso que é o ponto da nossa lei. Ah, tem que. A prisão não é para punir, é para ressocializar e acertar. Nada, balela. Tem gente que não tem acerto, tem gente que não tem conserto. E esse Vanderlei é um desses casos. É um típico ser humano que não deve retornar à sociedade, que não vai fazer falta nenhuma. Eu acho que a nossa lei tem que mudar sim. Eu não estou falando nem pena capital, mas prisão perpétua para esse tipo de ser, sim. Em prisão agrícola, vai trabalhar para ter o que comer. Não, eu concordo com você, Marconi, que eu acho que está na hora do nosso Congresso Nacional, né, revisar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Por quê? Para acabar com esse tipo de casos, né, que a pessoa consegue sair, né, depois que você falou de 8, 10 anos, ele sai, volta à sociedade
E o que ele vai fazer? Vai cometer o mesmo crime, vai delinquir novamente. Então, a função da nossa pena não é a ressocialização, como lá atrás, né, previam, né, os estudiosos, né, principalmente Beccaria, né, na Itália, né? Então, de ressocializar o indivíduo para voltar. Infelizmente, é um distúrbio mental que uma pessoa dessa tem, não podemos chamar de outra coisa, uma doença mental, né? Que o que ele fez foi realmente, né? A gente percebe, ele negou no depoimento que fosse para ter uma conduta, né, a mais do que matá-la, tá? Mas a gente percebe que ele pôs a faca nela para tentar abusá-la, né? Abusar da vítima. E a vítima reagiu, né? Gritou pedindo socorro. O que ele fez? Ele matou, deu 20 facadas no pescoço dela, coisa que ele fazia com os animais que morriam perto da casa dele, né? Pato, ganso, né? Galinha, e ele fazia a mesma coisa. Ou seja, é uma pessoa que não tem cura, né? Mental. Né? Você pode deixar 30, 50 anos que vai ser a mesma coisa, vai sair e vai cometer o mesmo delito. Então, eu acho que está na hora dos nossos atuais legisladores que assumiram agora o Congresso, né, abraçarem essas alterações necessárias para que, vamos dizer, a sociedade consiga ter um pouquinho de paz, conviver harmonicamente, né, as pessoas na sociedade. Porque isso daí, um indivíduo desse na sociedade que volta para a sociedade, não dá paz à sociedade porque ele vai voltar onde está a família dele está naquela comarca, então ele vai para lá, não vai para outro lugar. E se ele for para outro lugar também, ele vai cometer a mesma coisa. Então, ele tem que ficar em cárcere, né? E eu acho que perpetuamente, para poder, vamos dizer, não só tentar se ressocializar, coisa que ele não vai, né? Mas para proteger a sociedade desses inimigos do mal, né? Uma coisa também que eu acho importante e que precisa ser alterada. Inclusive, eu estou fazendo um estudo aqui, vou mandar para alguns deputados que conheço, né, no Congresso Nacional, é o seguinte, o Código de Processo Penal, alguns anos atrás, alterou a forma de citação. Se o réu não é citado pessoalmente, né, não cabe mais citação por edital, o que acontece? Fica suspenso o processo, até localizá-lo, né? Então, a maior parte dos ladrões aí, réus que são presos, tá? Na audiência de custódia, fornece um endereço, não tem como comprovar aquele endereço se é dele ou não, né? Ele sai pela porta da frente da delegacia, tá? Vai e comete novo delito, volta de novo para a audiência de custódia, fornece outro endereço. E nessa giratória, vamos dizer, dos processos contra essa pessoa, contra esse réu, né? Quando ele é preso e vai fazer uma instrução, alguma coisa, não aparecem os outros processos que estão suspensos, não há uma condenação ainda. Então, ao passo que se ele for citado por edital como era antigamente, vai dar um pouquinho de trabalho para o judiciário, vamos dizer que vai ter que trabalhar, né? Cita por edital, faz a instrução normal, né? Com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e dá a sentença, aí é uma condenação. Então, quando ele for preso na rua, né, novamente, já vai ter uma condenação, mandado de prisão com ele definitivo. Então, não vai ter mais conversa, né? Então, hoje está muito mole, vou por assim, a legislação está muito branda, né, para o criminoso. Então, ele comete o crime, vai preso, fornece um endereço aleatório, a polícia não consegue checar aquela informação, não tem o comprovante de endereço lá na hora dele, aceita como verdadeiro, né? É solto. Comete outro crime, fornece outro endereço. E aqueles processos lá atrás vão ficando suspensos, né? Porque não pode citar por edital. Olha o absurdo que nós estamos vivendo, Marconi. Não, absurdo, absurdo, não tem como. Eu acho que nesses casos aí, o que deveria ser feito hoje, nós temos mecanismos para isso, que o processo é rolado ali pelo CPF do cidadão lá, e pelo nome, e também pela digital, que a digital hoje, se você tem a biometria, o cara pode pegar a biometria lá e marcar, ó, pronto, já entrou no sistema. Ah, quando foi preso por uma segunda, vamos checar a biometria dele. Responde por isso, o processo está suspenso aqui por falta de endereço. Ou você não vai sair mais pela porta da frente porque você deu o endereço errado. Fica preso. Fica É preso uma aqui. ideia boa. É uma ideia boa que você me deu, né? Eu vou colocar nessa proposta aqui, né, da digital, né? De ter É. o banco de dados digitais, né? Cadastrado, né? É CPF e digital. É uma boa isso daí. Hoje nós temos mecanismo para isso. O banco hoje você nem precisa de cartão. Você vai lá com o dedinho lá e pronto, está livre. E é seguro. Então é uma questão de esforço, é uma questão mínima. Foi preso aqui, está suspenso. Opa, peraí. Você está respondendo por um outro crime aqui que você não foi citado, ou você está aqui agora, você vai ser citado agora. Está citado aqui agora. Acabou.
Acabou a prisão ali, ó. Prisão temporária, até que você arruma um endereço fixo aqui, já que se for no crime brando. Que se for no crime hediondo, fica lá. Evadiu, fica lá. Até ser responsabilizado. E outro ponto que eu acho, doutor Roberto, o que a gente tem que fazer aqui é apenas ser, em termos de anos, proporcional à vida que foi perdida. No caso dessa menina, ela tinha 14 anos. Qual a expectativa de vida de uma mulher? 78 anos. Então, 14 menos 78, 64. Então, você tirou 64 anos de vida dessa menina, em média, sua pena aqui é de 64 anos. Ah, mas vai ficar muito tempo preso. E a menina que não viveu? E a menina que não viveu? E eu falo, bota em prisão agrícola. Prisão ali que o cara vai ter que trabalhar. Tá, tem aqui o mínimo do mínimo do mínimo, o Estado dá. Quer uma salada? Trabalha. Quer sair do arroz com feijão? Trabalha. Tem aqui um agasalho, dois agasalhos, que é outro? Trabalha. E fica lá até resolver isso. Eu não entendo porque a gente dá tanto pro criminoso, enquanto a vítima não tem nada. E a família da vítima é um luto eterno, porque até fazer o julgamento, até sair a sentença, até que seja cumprida, a pessoa não tem luto. Ela tem Não, não. luta. Ela tem luta, não tem luto. E a partir desse momento só que vai ter justiça. Um pouco de justiça, né? Porque justiça mesmo seria, olha, tu tirou a vida dessa pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Essa pessoa agora volta à vida e você vai para o lugar dela. Isso seria justiça, mas não tem como, isso, infelizmente. Então a pessoa tem que ficar lá e tem que ser responsabilizada sim, na sua máxima. Não sei se eu estou sendo muito incisivo, mas é o que eu acho. Eu acho assim que o sistema penal, né, principalmente os crimes contra a vida, né, que eu acho que são os mais graves ainda, quando você atenta, tira uma vida de um outro ser humano, de um semelhante, né, eu acho que a pena deveria passar aí no mínimo de 50 anos, tá? Por quê? Porque é uma vida, como você falou, aquela pessoa tinha uma expectativa de vida de viver tantos anos, como você falou nesse caso aqui, no mínimo 64 anos, 60 anos a mais, tá? Então, uma pena dessa, né, para quem tirou a vida de uma jovem, de um adolescente, como o caso Vitória lá também, 12 anos, Exato, foi exato. condenado a 36, o tribunal diminuiu para 24, 21 anos, o que que é? Não é nada, né? Com um terço, 7 anos está livre. Ou seja, compensou tirar a vida de um semelhante? Então, eu acho que o que eu falo, o Congresso precisa refletir nesse sistema penal, né, principalmente nos crimes contra a vida e crimes também contra a dignidade sexual, tá, das mulheres, porque eu acho isso outra aberração jurídica. Crime de estelionato, furto, essas coisas, a gente até, vamos dizer, pode manter ou com uma pena um pouco mais severa também, para a pessoa saber que se for furtar um celular de alguém, como hoje a gente vê que está na moda, né, é 5 anos no mínimo que vai ficar preso, né? Tá? Então são crimes as penas, porque aí o que acontece? Quando há essa exasperação da pena, eu entendo e eu vejo isso e a gente estuda isso, verifica que nos países que têm penas altas, né, há uma certa, vamos dizer, um freio, né? A pessoa pensa duas vezes antes de cometer o crime. Tá? Aquele que não é bem da cabeça, assim, que tem problemas, né, de distúrbio, tudo, acaba cometendo, porque ele a pena para ele não é nada. Né? Ele vai ficar 5, 15, 20, 30 anos ou prisão perpétua para ele não tem importância. Mas aquele que pensa, que raciocina um pouquinho mais, de sair do convívio da família, poxa, se eu roubar um celular aqui, ou se eu matar uma vítima, né, uma pessoa aqui, um semelhante, eu vou ficar o resto da vida atrás das grades? Peraí, eu penso, né? Então, aquele que tem um pouquinho de neurônio no cérebro, ele tem uma contenção, diferentemente do crime, vamos dizer, de emoção, aquele na raiva, ocorrido na raiva, que a gente sabe que é o estupim curto, né? E esse não pensa. Mas, na maior parte dos casos, a gente verifica que as pessoas poderiam evitar, né, a delinquência com essa repressão, assim, peraí, se eu cometer o furto lá do celular, se eu roubar aquela bicicleta, eu vou ficar 5 anos. O que vai me valer isso? Nada. Então, por quê? Um celular que, vamos dizer, custa 15 mil, vou vender por 1.000. Então, R$ 1.000, 5 anos, compensa? Não, não compensa. Né? Mas não é isso. Ele rouba, furta o celular, a mão armada, tudo, joga a arma, foi pego o celular, tal,
A audiência de custódia está solto. E aí? Vai de novo no dia seguinte furtar outros celulares, né? E tem o outro lado, que é a receptação, que fomenta também esses crimes, né? Então, a pena da receptação, aí sim, ela teria que ser também mais do que dobrada, triplicada, para evitar. Você vai vender esse celular aqui, custa 15 mil por R$ 1.000, espera aí. Então, eu não vou comprar, porque eu sei que é coisa, é produto de roubo. Né? Porque se eu for pego, e com certeza será pego, então eu vou pegar uma pena de 30 anos, gosto de uma porcaria, que eu paguei 1.000 para vender por 10 para ter um lucro de 9. Então, é isso que precisa, né? O Congresso Nacional se ater a essa alteração legislativa que está na hora, Marconi. Porque o Código Penal é de 1940. Nós estamos falando de 82 anos, praticamente 83 anos de legislação, que já está ultrapassada, já está arcaica. Né? Então, está mais do que na hora os nossos deputados e senadores se atentarem para a segurança jurídica do país, a segurança das pessoas, a segurança nossa, né, na sociedade, de poder ir e vir tranquilamente, de viver de uma forma, de uma sociedade tranquila. É o que nós não estamos vivendo hoje. Doutor Roberto, o senhor conhece também um pouco da lei dos Estados Unidos. Em alguns estados dos Estados Unidos, o cara é preso a primeira vez, é preso a segunda vez. Na terceira vez, se ele for condenado, não tem pena, é perpétua. Foi condenado uma, duas, três. Terceiro, então não tem mais jeito. Perpétua. Furtou uma vez, furtou a segunda vez, furtou a terceira vez, sem arma, sem nada, furtou. Na terceira vez é perpétua. E aí? É isso que o senhor está falando. Vai pensar 3 vezes antes de fazer qualquer coisa. Exatamente, Marconi. Por isso que eu acho, né, que nossos legisladores, né, copiam tantas coisas de fora, trazem tantas ideias, né, revolucionárias, né, como, vamos dizer, esse follow the money, né, que veio da ideia dos Estados Unidos, né, para seguir onde está indo o dinheiro, lavagem de dinheiro, né, porque não trazem, né, também essas inovações, né, na nossa legislação, não alterem o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execução Penal. Um caso desse, a pessoa ia pensar 10.000 vezes antes de cometer um delito, né? De furtar um celular, de furtar uma bicicleta, de furtar, né, um relógio de alguém, alguma coisa nesse sentido, né? E até mesmo de matar uma outra pessoa, né? Então, peraí, vamos alterar, porque nós precisamos, a nossa sociedade está capenga, está vivendo assim de uma forma muito, vamos dizer, sem perna, ela tá perambulando por aí, né? Então, eu digo, tá difícil, Marconi. E se a gente não fizer nada agora, né, o que será dos nossos filhos, dos nossos netos, Marconi? O que será? Doutor Roberto, muito, muito obrigado por essa participação, por essa aula de direito e por ser a pessoa. Eu não canso de fazer esse elogio, por ser a pessoa que o senhor é. Um exemplo de advogado, um exemplo de ser humano e um amigo. Muito obrigado mesmo. Eu que tenho que agradecer aqui a oportunidade, né, Marconi, mais uma vez, esse ano aqui, espero que a gente também consiga fazer ao vivo as lives, né, às sextas-feiras, né, no nosso horário que a gente tinha, às 8 horas da noite, 20 horas, para a gente poder dar continuidade e assim, é o que eu gosto, né, de expor de uma forma clara e transparente para as pessoas, né, e didática também. Não adianta aqui ficar rebuscando a linguagem, né, falando difícil, né, porque o nosso público aqui são pessoas simples, leigas, né, o que eu tenho que usar, o juridiquês é no tribunal, né, nas petições. Então aqui, por isso que eu gosto desse bate-papo, essa conversa aqui que passa tão rápido, né, e é gostoso aqui estar com um amigo aqui também do outro lado, né, a gente poder trocar essas experiências, tá? Mais uma vez, muito obrigado. E minha rede social é o Instagram Roberto Guastelli, Marconte. Eu ia falar exatamente isso. Não esquece de falar a rede social. Obrigado. Obrigado, Roberto. Fica com Deus. Para você também, amém. Bom fim de semana. Igualmente.